Fala galera, beleza? Professor Fredão, aqui do Mente Matemática. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. E por aqui a gente não fala apenas de matemática, mas também um pouco a respeito de estratégias e experiências com as mais diversas provas vestibulares do país. Como essa semana estão ocorrendo as inscrições para o Enem 2020, e muitos alunos têm enviado dúvidas a respeito de se vale a pena ou não fazer o Enem digital, esse vai ser o tema desse vídeo. Eu já começo adiantando que eu acho que a ideia do Enem digital ela é excelente. Em 2026 a ideia é que só haja o Enem digital e que ele seja aplicado mais de uma vez no ano, já que a facilidade logística é muito maior para a aplicação do Enem digital do que é o Enem impresso. Então eu torço muito pelo sucesso do Enem digital, acho que ele vai ser uma maneira mais justa e que vai fazer com que essa tensão por uma prova que ocorre uma vez só no ano seja diluída ao longo do ano, uma vez que o candidato vai poder realizar a prova mais de uma vez. Mas na verdade a ideia desse vídeo é explicar alguns motivos pelos quais eu acho que vocês não deveriam fazer o Enem digital no ano de 2020. O primeiro motivo é que o Enem digital ele é um projeto piloto, é a primeira vez que ele vai ocorrer. E por ser um projeto piloto, ele está muito suscetível a erros. E eu acho muito arriscado, você que está se preparando já talvez há 1 ano, 2 anos, até mais tempo, correr esses riscos sem saber como que vai ser dada essa primeira aplicação. Teve até um aluno que me mandou uma mensagem que eu achei interessante, dizendo que o governo vai querer muito acertar nesse Enem Digital 2020 e que por esse motivo talvez fosse válido arriscar no Enem Digital 2020 por essa vontade do governo em fazer as coisas funcionarem perfeitamente nesse primeiro projeto. Bom, posso citar como exemplo o que aconteceu no SISU 2020, em que cada um dos dias era um novo erro acontecendo, muitas vezes erros de sistema, erros computacionais mesmo, e que prejudicaram bastante os alunos que estavam participando lá do SISU. Então, apesar de o governo poder querer acertar, eu acho que todo mundo quer acertar, o MEC e o INEP, a gente teve como uma experiência no início desse ano vários erros que aconteceram e que pode ser que eles se revertam também lá no Enem Digital. Então esse é um primeiro ponto. É um projeto piloto, eu acho muito arriscado vocês serem as cobaias desse projeto. O segundo ponto é a teoria de resposta ao item. Eu fiz meu TCC no meu mestrado a respeito da teoria de resposta ao item. Meu orientador, inclusive, foi o Mauro Rabelo, que foi um dos que ajudou a implementar, a trazer a teoria de resposta ao item aqui para o Brasil. E é possível sim que a teoria de resposta ao item faça com que o candidato tenha 2 provas distintas com o mesmo nível de dificuldade, que elas consigam ser equiparáveis ou comparáveis. Só que para isso as questões precisariam ser pré-testadas para que quando elas fossem para uma prova, elas já tivessem todos os seus parâmetros definidos e de fato a dificuldade já tivesse sido calibrada igualmente para as 2 provas, tá? A gente sabe, já era uma suposição minha, mas que esse ano foi confirmado por funcionários do INEP, de que essas questões elas não são pré-testadas, que muitas vezes elas são pré-testadas durante a prova, e com isso é óbvio que, como você vai ter muito menos candidato fazendo o Enem digital, porque vão ser cerca de 100 mil contra 5 milhões fazendo o Enem impresso, a TRI pode sim ser prejudicada, tá? Isso já aconteceu em 2016, quando houve a ocupação das escolas, em que houve uma segunda aplicação. Sobre isso, ainda vou fazer um vídeo nessa semana explicando por que os alunos da segunda aplicação foram prejudicados, mas é fato que, nesse primeiro momento, pode sim haver uma distorção na teoria de resposta ao item do Enem digital para o Enem impresso. O terceiro ponto é a tela do computador. E talvez aí esteja a minha principal motivação em indicar que vocês não façam o Enem digital. A prova do Enem é uma prova que ela não é só conteúdo, ela exige conteúdo, precisão e agilidade na resolução das questões. E especialmente na prova de matemática, o que eu costumo fazer muito lá na hora da prova e que me permite errar pouco por vacilo, por falta de atenção, são marcações na prova. Eu confesso que eu não sei se no computador, se o programa que vai ser utilizado vai te permitir fazer marcações como se fosse um PDF em que você pudesse editar, fazendo marcações com marca-texto virtual lá na hora da prova, mas é fato que esse processo ele é um pouco mais demorado do que o processo de você marcar as informações principais em uma prova impressa. Então isso é uma das principais dicas que eu dou para os meus alunos e é algo que eu acho que eu vou sentir muita falta. Eu já fiz o Enem por 6 vezes, desde 2014 eu me coloco na pele do candidato, fazendo mesmo como candidato o Enem, e isso é uma das coisas que eu acho que eu mais vou sentir falta na hora da prova, é ter esse hábito de poder fazer marcações rápidas no cartão resposta e conseguir responder rapidamente algumas questões. Para vocês terem ideia, na prova de 2015, acho que foi 2015,
Na prova de linguagens, eu consegui resolver cerca de 25 questões em meia hora que eu tinha no final da prova para poder resolver. E dessas 25 eu acertei mais ou menos umas 16 ou 17, sendo que eu estava fazendo no ritmo praticamente de uma questão por minuto. Mas por quê? Eu li o comando, marcava as informações principais, marcava os verbos, adjetivos das alternativas, procurava alguma coisa no texto base e ia na alternativa correta. E eu acho que essa agilidade de fazer essas marcações é algo que vai ser perdido por conta da tela do computador, né, que não vai ser um papel que você pode fazer essas marcações. Bom, um quarto aspecto é que o Enem digital ele vai ser posterior ao Enem impresso. Então o Enem impresso vai acontecer nos 2 primeiros finais de semana de novembro, pelo menos por enquanto, né, caso ele não seja adiado, o que eu acho bem difícil, na verdade, acho que ele vai ser sim adiado, enquanto o Enem digital vai acontecer no final de novembro. É lógico, existe um ponto positivo nisso, que é o candidato ter mais tempo para poder se preparar para o Enem digital do que o Enem impresso. Só que por um outro lado, pense que, como a proporção do Enem digital para o Enem impresso é muito baixa, então boa parte dos seus amigos e pessoas que estudam contigo já vão ter feito o Enem impresso e eles já vão ter o resultado, já vão estar mais tranquilos, enquanto você vai estar com uma atenção muito maior, né, por já saber dos resultados de outros candidatos, e isso naturalmente vai aumentar um pouco a atenção para o Enem digital, que vai ser posterior ao Enem impresso, pelo menos por enquanto. Um quinto aspecto é o fato de terem outros 2 grandes vestibulares, o vestibular da Unicamp e da FUVEST, que vão ter coincidência com as datas do Enem digital. Então, se você pensa em fazer Unicamp ou FUVEST, você já pode descartar de cara o Enem digital, uma vez que vai haver uma coincidência dessas datas. Bom, o sexto motivo é uma falta de hábito mesmo com a resolução de provas que sejam completamente digitais. É óbvio que nos últimos anos, até pelo aumento de oferta de plataformas de ensino, vários alunos têm migrado para plataformas online e com isso já têm se habituado, né, a fazer provas no meio digital. Então, se você está mais acostumado com esse tipo de prova, então ok, pode ser que o Enem digital para você não seja um grande problema nesse aspecto. Só que é importante que uma vez que você opte pelo Enem digital, por exemplo, que você treine bastante e simule você fazer uma prova nas mesmas condições que você vai se propor a fazer lá no final do ano. Só que eu tenho uma ressalva quanto a isso. Caso ocorra algum problema, você não vai perder o Enem. Você vai poder fazer uma reaplicação, só que todas as reaplicações que vão ocorrer, seja por problemas logísticos no Enem digital, seja por problemas de doenças infectocontagiosas como a Covid, seja por problemas que ocorrerem no Enem impresso, todas as reaplicações elas vão ser direcionadas para o Enem impresso. Então, caso você se prepare o ano todo para fazer uma prova na frente do computador e alguma coisa aconteça na sua aplicação, no seu dia de prova, você vai ter que fazer uma reaplicação, que é uma prova impressa, em que você não se habituou a fazer durante o ano. E por fim, um sétimo motivo que eu colocaria é a ausência de um caderno de provas para você sair da prova com ela. No meu caso, né, eu faço muitas anotações na minha prova. Eu anoto, por exemplo, naquela questão do ano passado, do entre, né, que foi uma das questões mais discutidas da prova, eu anotei, ó, vou mostrar aqui para vocês, que eu tinha ficado em dúvida entre a alternativa A e a alternativa C, né? E notem que, como eu comentei com vocês, ó, eu faço uma série de marcações na minha prova, tá? Ó, toda ela é toda cheia de marcações, que era outra coisa que eu comentei que eu vou sentir falta. E sair sem um caderno de prova vai ser meio ruim até para você conferir o gabarito. Você vai sim poder sair com uma parte destacada da sua folha de rascunho, se eu não me engano, em que você vai poder anotar as suas respostas. Mas você não vai depois, se quiser analisar a sua prova, você não vai conseguir entender muito bem onde que você errou e tal. Não que isso seja tão importante, porque se você passar no Enem, você não vai querer fazer uma análise posterior a respeito da sua prova. Mas para mim, por exemplo, como professor, ou até para um estudante que no ano seguinte quer se propor a fazer de novo o Enem, seja pelo motivo que for, ele não vai ter à disposição essa prova para que ele possa recorrer a ela, né, como meio de estudo até. Eu já me inscrevi ontem no Enem digital, então eu vou sentir falta desse caderno de provas, né, mais um dos motivos pelo qual eu não recomendaria, apesar de não ser um motivo tão forte, mas eu não recomendaria que vocês fizessem o Enem digital. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, caso você não queira perder mais dos nossos conteúdos. Divulga para os seus amigos, eu sei que tem muitas pessoas que estão em dúvida ainda sobre se devem fazer o Enem impresso ou o Enem digital, então com certeza esse vídeo pode ajudar vários outros estudantes nessa tomada de decisão, e isso ajuda também bastante a gente aqui no canal, né, e nos motiva cada vez mais a trazer mais conteúdo aqui para vocês. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui do canal.